Oi, irmãos, boa noite. Bom, sempre uma satisfação estar junto com a nossa mocidade para falar da palavra de Deus, né? Para estarmos juntos aqui, louvando e agradecendo nosso Deus por tudo. E nessa noite, antes de chegarmos em si na nossa palestra, né? Não é bem uma pregação, vamos então orar, pedir que Deus nos guie, nos oriente durante todo esse momento aqui. Senhor Santo Deus, somos sempre gratos a Ti, Senhor, porque Teu amor e o Teu cuidado diante de nós é sempre presente. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender os ataques do inimigo que guerreiam contra a Tua verdade, que guerreiam contra a Tua palavra. Senhor, nos ajuda a ter uma visão coerente com a fé em Cristo. Nos ajuda, Senhor, nisso, que dentro das minhas limitações eu possa pregar a Tua palavra e também que os irmãos possam estar atentos para crescerem, se edificarem diante de Ti. É por isso que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então, o objetivo dessa palestra hoje à noite, né, como a gente já divulgou, é falar sobre um assunto que, vez por outra, tem sido levantado aí nos círculos de teologia, especialmente nos círculos de teologia mais tradicionais, ortodoxos, é justamente se Adão e Eva são, de fato, históricos. De fato, se eles são personagens reais. E nessa noite a gente não vai abordar totalmente esse assunto sobre a historicidade de Adão, mas a gente vai ver um pouco sobre como a rejeição dessa historicidade de Adão e de Eva comprometem a teologia e traz temas até mais trágicos, mais complicados para a vida em sociedade. Então, o título da nossa palestra é... Você está pegando? Pronto. Racismo versus a antropologia bíblica. Eu sei que esse assunto, até de racismo, ele nos dias atuais é levado de uma outra forma, né? Mas eu quero justamente abordar o porquê desse conhecimento de Gênesis, os conhecimentos da criação, são essenciais para que nós tenhamos uma compreensão correta do que é a humanidade, do que é o homem segundo a criação de Deus. E, diante disso, o nosso assunto sobre racismo, inerente justamente a essas questões, é justamente falar sobre o darwinismo. Eu sei que o pastor Valnei vai abordar um pouco mais sobre o darwinismo, sobre o naturalismo em si. Então hoje a gente não vai pincelar tudo, mas vamos ver, na questão do darwinismo, o que é que isso envolve o tema racismo. Porém, é importante a gente frisar uma questão. Racismo, ele encontra terreno fértil quando nós rejeitamos a antropologia bíblica. Interessante esse termo antropologia, né? O que é que ele fala, justamente esse termo? Antropologia justamente fala sobre o estudo do homem. Mas estudo do homem, no nosso caso, falando de teologia, né, é segundo o que a Bíblia fala. É o segundo o que a Bíblia expressa que o homem é. Desde da sua criação, do seu desenvolvimento. O que é que nós podemos compreender sobre o homem através da Bíblia? E quando se há essa rejeição da antropologia bíblica, né, sobre como o homem foi criado, segundo a Bíblia diz, nós temos graves consequências. E aí, nós precisamos, antes de abordar essa questão um pouco mais a fundo, justamente encontrar uma base bíblica para a unidade da humanidade. Isso aqui é o ponto fundamental. Entender que todos os homens são um, sem distinção de raças, sem distinção de grupos,
Todos são uma unidade diante de Deus. E eu peço que os irmãos abram também suas Bíblias aí em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ver um pouquinho sobre a parte da criação. Tá? A gente não vai ver todos os elementos da criação, a gente não vai observar todos os dias da criação, mas a gente vai se concentrar justamente no sexto dia, que é o dia onde se há as informações sobre a origem do homem, né? Quando o homem foi criado. E o versículo 26, dentro desse nosso estudo, dessa nossa compreensão, é o que de fato vai ser mais relevante nesta noite. Então, diz o versículo 26 o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E continuando, versículo 27, diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E a gente para por aqui para ver algumas questões sobre a constituição do homem. Temos então a imagem justamente do homem sendo refletida aqui nesses versículos que nós lemos. Uma questão logo de cara é que nós percebemos que há um relacionamento entre Deus e o homem. Desde a criação é colocado justamente esse relacionamento como um foco. Deus, então, ordena a criação do homem. Então, se ele faz o homem, se ele dá nome justamente a esse ser, ele tem uma ligação com ele. Então, esse relacionamento é algo que nós estudamos, que nós procuramos desenvolver dentro da antropologia bíblica. Mas, além disso, nesses textos, nós vimos também que o homem recebe uma função. A função de ele, então, governar, né, sobre toda a terra, né, governar sobre os outros seres com uma ordem de Deus. E, além disso, nós temos, talvez, a parte mais importante, é que o homem guarda dentro de si uma essência divina. Nós não sabemos exatamente o que é, mas há algo que é preservado dentro de todos os homens que representa justamente essa essência divina. Então, dentro dessa alegação aqui, que é dito que façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, quando a gente reúne tudo isso aqui, nós podemos, então, colocar isso como o imago Dei, que é justamente a imagem de Deus. O homem carrega em si a imagem de Deus. Porém, uma outra questão que é dada para o homem, justamente nessa questão de função, é uma autoridade que ele tem. Diz o versículo 26 também: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Então, ele tem justamente esse domínio, essa autoridade dada por Deus. E uma outra questão é no versículo 27, quando nós lemos: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso aqui é um ponto interessante, né? Porque além de ele carregar uma autoridade, também é dito que o homem e a mulher, ambos são valorosos para Deus. Não só o homem, nós temos visto aqui justamente o termo homem, né? Mas aqui denominando humanidade, acho que fica bem claro, né? Mas justamente agora ele coloca então um novo termo, né? Um termo diferente aqui para esse homem, justamente colocando homem e mulher. Mas no versículo 28, ele traz uma outra informação. Ele vai dizer: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Temos aqui então que este primeiro casal aí criado, ele então dá base, ele dá geração a todos os outros homens.
Então, isso nos diz que todos vieram de um ancestral comum. Todos são, dessa maneira, né? Todos vêm do mesmo ser. Todos vêm de Adão, todos vêm de Eva. Né? Vêm de uma mesma mulher. Mas, quando a gente reúne todas essas informações aqui, nós percebemos então que o homem tem um destaque especial em relação aos outros seres criados. Então, nos versículos anteriores ao 26, né, então desde o versículo 1 até o 25, nós temos aqui a criação de um ambiente para que o homem more. Porém, dos versículos 26 ao 28, nós temos então a criação do próprio homem, dizendo, há um destaque, Deus fala de uma maneira diferente, como ele falou para as aves, como ele falou para os répteis, agora ele coloca um ser aqui bem mais destacado do que qualquer outro. Então, esse destaque na criação é importante. Mas para a gente fechar, vamos ir um pouco na frente aí, no versículo, capítulo 9, versículo 6. E aqui já está bem mais avançado, né? Já aconteceu o dilúvio, aconteceu uma série de eventos, mas Deus traz de novo uma informação. E ele traz aqui dizendo que se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então nós temos aqui que há uma importância de essência, essencial, a todos os homens diante de Deus. Então todos que vêm, que são gerados ali, são colocados como raça, né, humana, como seres humanos, são importantes para o Senhor. Então, com essas informações na mente, a gente pode avançar e agora compreender um pouco mais sobre o que é o racismo cultural. O racismo em si, ele nasce justamente na sociedade, basicamente com a xenofobia. Nome estranho, né? Mas esse nome justamente identifica aí o medo aos estrangeiros. Há medo aos de fora, digamos assim, sendo bem literal, né? Então essa aversão natural de um determinado povo a culturas estrangeiras, a culturas estranhas, justamente denomina aí a xenofobia. E temos alguns aspectos bem específicos das culturas, né? Da especificação das culturas. Nós temos a questão da constituição física. Muitas vezes famílias, né, geneticamente, apresentam então algumas características, né? E essas características então vão distinguindo ali com o tempo, né, as pessoas próximas, né, de uma mesma linhagem, de uma mesma família. Então há alguma constituição física similar entre alguns indivíduos. Porém, talvez a onda mais importante é a questão da linguagem. Né? Nós sabemos que os troncos linguísticos eles são essenciais aí, justamente para os agrupamentos humanos. Também o modo de vida, como aquelas pessoas se comportam, o que é que elas gostam, como é que elas se divertem, como é que elas estão juntas. Então, tudo isso aí representa o modo de vida daquele grupo. Mas também, e onde exatamente na Bíblia é onde nós buscamos os maiores elementos, justamente nos aspectos religiosos de um grupo. Tá? Então, podemos dizer que essas diferenciações entre os grupos étnicos, né, é justamente o nosso foco aqui para dizer que há realmente essas diferenças culturais. E essas comunidades que vivem de maneira isolada, então geograficamente ou linguisticamente, certo? Acabam desenvolvendo características tão peculiares que muitas vezes parece que elas não fazem parte da mesma humanidade. Então é justamente nesse conceito onde um grupo, digamos, um grupo que estava ali, tem um imperador, e ele, então, sabe quem é seu povo ali, ele acha um determinado outro povo que mora em outra região e ele quer dominar aquela região, ele acaba entendendo que aquele outro grupo lá não faz parte da sua mesma humanidade. Então, mas é nesse pensamento que ocorria, então, o racismo cultural nos tempos antigos. Então, alguns alegam que até
a própria Bíblia, o povo de Deus, em alguns momentos, praticou xenofobia. Especialmente nos textos ali de Canaã, né, da conquista de Canaã, com Josué. Quer dizer, não, ali foi então uma jihad ali do povo de Deus, uma guerra santa, foi aí o extermínio dos cananeus. Então, é basicamente xenofobia. Basicamente, medo ali dos estrangeiros, dos cananitas, e por isso que ocorreu isso. Mas, antes da gente avançar, é importante a gente entender que ali não ocorreu isso. Não ocorreu um racismo nesse sentido. Primeiramente, por quê? Os próprios israelitas, eles já tinham uma afeição natural pelos outros povos. É interessante, quando eles chegaram no Egito, eles assimilaram a cultura do Egito. Mais que eles tivessem uma história diferente, quando a gente vê nos relatos do Êxodo, eles tinham determinadas características, especialmente na parte de religião, né, onde eles assimilaram dos egípcios. Né, quando eles vão lá e fazem a adoração lá ao bezerro de ouro, né, alguns conhecem como o deus Apis dos egípcios, e aí eles assimilaram essa cultura da onde? Dos próprios egípcios. Temos também a questão das mulheres moabitas, que acabaram ludibriando os homens ali de Israel para que se deitassem, né, justamente com elas. E isso aí mostra exatamente como Israel, no seu pecado, claro, ele estava muito aberto a se relacionar com a cultura pagã. E a permissão de moradia e boa convivência com os cananitas, mesmo Deus dizendo que não era para eles habitarem, viverem com os cananitas, nós temos em Juízes, mostrando justamente que eles fizeram o contrário. Eles disseram, algumas determinadas tribos, disseram, pode aqui morar com a gente, pode ficar aqui com a gente. Eles viviam tranquilamente com os povos estrangeiros. Quem determinou que justamente fosse exterminado, que fosse retirado de Canaã aquele povo, era justamente o Senhor. Porque Deus sabia que eles iriam assimilar justamente essas questões religiosas erradas. Então, dessa forma, certo? A questão de destruição dos cananitas na conquista não tem nada a ver com a xenofobia. Na verdade, é uma ordem do Senhor. O Senhor queria tirar a adoração errada no meio do seu povo. E ele sabia que se os cananitas ficassem, eles realmente iriam perverter o povo. E foi o que aconteceu. Todo o livro de Juízes, boa parte do livro de Samuel, mostra também essa mescla aí do povo de Israel com as culturas pagãs. Então, o que Deus justamente exigiu era o extermínio por causa da adoração. Aquele povo não queria aceitar a vontade de Deus. E também há um outro argumento para dizer que ali não ocorreu um racismo, uma xenofobia nesse sentido. Foi porque, além dessas questões que eu falei, a facilidade dos israelitas de se misturarem a outros povos, alguns egípcios, quando Israel saiu lá justamente do Egito, alguns egípcios seguiram os israelitas. E Deus aceitou. Deus permitiu, porque o nosso entendimento é que aqueles egípcios, nascidos no Egito, pessoas realmente daquele povo, se converteram ao Deus de Israel e seguiram o Deus de Israel. Então não era uma questão racial em si. Os queneus, não sei se vocês lembram dos queneus. Os queneus fazem parte justamente da tribo dos ismaelitas. E os ismaelitas são parentes ali de Jetro, né, o sogro de Moisés. E eles foram anexados à tribo de Judá, justamente porque os queneus se converteram ao Senhor. Então os queneus, um povo estrangeiro, um povo ali, digamos, a mesma região que hoje moram os árabes, aquele povo, então, foi anexado à tribo de Judá. Uma outra questão também é a conversão de Raabe. Como a gente sabe, uma mulher de Canaã se converte e é anexada também ao povo de Israel. Temos também a moabita Rute, que se converte e vai
para o povo judeu. Então, o interessante é que tanto Raabe quanto Ruth, eles são mencionados na genealogia de Jesus. Os irmãos devem lembrar disso. Então, mostra que não havia essa xenofobia por questões raciais, por questões outras, para que Deus não aceitasse eles em Israel. Porque o problema de Deus, ali com os cananeus, ou qualquer outra religião daquelas épocas, era justamente porque eles adoravam deuses estranhos. Então, quando Deus mandou expulsar por causa que eles não queriam se dobrar a Jeová. Então, trazendo agora para o Novo Testamento, a gente observa que Jesus também nunca temeu se relacionar com os estrangeiros. Se relacionou com sírios, com outros cananitas ali, com pessoas já ali do norte do Israel, né? Então, tudo isso mostra que o nosso Deus não escolhe um povo por questões raciais. Ele dá um privilégio, uma graça, e o povo judeu, né, o povo israelita recebeu a graça de falar da palavra de Deus, mas não é por causa do seu sangue. Os irmãos devem já ter noção disso. Então, foi enfrentado por muito tempo justamente questões ligadas a isso, né? Alguns problemas relacionados a isso. Nós sabemos que Jonas não quis pregar aos ninivitas, justamente porque era outro povo. Uma outra questão é que os fariseus, no dia de Jesus, achavam que estavam salvos apenas por serem fariseus, por serem judeus, por serem uma raça pura, digamos assim. Temos também os judaizantes no século I, né? Pessoas se dizendo convertidas a Cristo, mas que queriam ainda ter um relacionamento ali, algo especial ali para os judeus. E nós temos também, já no período da Idade Média, ali, a justificativa das cruzadas contra os islâmicos, ali uma questão muito até preconceituosa, em um certo sentido, e também a aceitação de boa parte do Ocidente, das religiões do Ocidente, aceitaram o tráfico negreiro para a colonização das Américas. Então isso foi muito assimilado, e desde o século, mais ou menos século XV até o século XVIII, Igreja Católica, até boa parte dos protestantes, não viam tanto problema nessas questões. E aí a gente pode avançar para uma resposta cristã ao racismo cultural. E essa resposta, justamente como eu disse para os irmãos, veio justamente porque havia uma certa aceitação universal da escravidão. A escravidão era aceita por maioria desses grupos religiosos. Mas houve uma mudança de cenário justamente no final aí do século XVII. No final do século XVII, vai aparecer um homem, aí já século XVII, XVIII, vai aparecer um homem chamado John Newton. E John Newton, ele é importante. Ele não era político, ele não era rei. Não, ele era um navegante, né, filho de um marinheiro, e este navegante, né, ele virou um traficante de escravos. E ele então pratica esse ato por vários e vários anos, até que um dia ele se converte ao Senhor. E passado um tempo, ele percebeu que ele estava fazendo algo errado em ser um traficante de escravos. E depois, ele não só viu como algo errado, mas viu como algo desprezível, porque ele percebia que nenhum homem pode ser dono de outro homem. Que ninguém é diferente de outro ser humano. Então, ele começou a pregar, ele virou um pastor, e a sua mensagem basicamente era dizer isso, que ninguém tem o direito de cercear a liberdade de alguém inocente.
Então ele compôs, acho que os irmãos conhecem a música Amazing Grace, e esse virou um hino do movimento abolicionista inglês, e depois virou a música mais emblemática dos direitos civis na história mundial. Mas o interessante da vida de John Newton é que ele influenciou agora outro homem. Influenciou um político, William Wilberforce. Wilberforce, influenciado pela profunda teologia da antropologia bíblica e pelos ideais abolicionistas de seus dias, decidiu enfrentar o poderoso comércio de escravos no parlamento britânico. Ele era, então, um deputado do parlamento britânico. E ele, então, por cerca de 20 anos, lutou, vez por outra, toda hora, contra pessoas muito poderosas, pessoas que ganhavam muito dinheiro com o tráfico de escravos, pessoas que representavam ali um grupo, uma elite muito forte dentro da Inglaterra. E ele tentou, mas no ano de 1807, é interessante, que o ano de 1807, que é o ano em que John Newton vem a falecer, mas pouco antes de falecer, John Newton teve algo muito especial na sua vida. Ele recebe a informação que depois de muita luta, Wilberforce consegue aprovar o ato contra o comércio de escravos. E é interessante como os planos de Deus ocorrem. E no ano da morte de William Wilberforce, no ano de... Acho que está errado ali a data, né? Mas justamente ele morreu no ano de 1833. Finalmente, a lei mais importante para a abolição de escravos na história foi promulgada. Foi abolido o tráfico de escravos, talvez no país mais influente que existia naquele mundo, naquela época. Então a Inglaterra passou a rejeitar o comércio de escravos. Isso então teve um impacto mundial. Se você até quiser ver um pouco dessa história de William Wilberforce, tem um filme chamado Uma Jornada pela Liberdade, está lá no Netflix, pode assistir, é muito legal o filme. E justamente mostra um pouco sobre como foi esses acontecimentos. Então, os missionários ingleses passaram a falar nas colônias onde eles estavam, justamente dessa igualdade que existia entre os homens. E que também o movimento abolicionista no mundo cresceu e a teologia bíblica em relação à antropologia ganhou destaque, ganhou força e atingiu vários países. E lembrando que, infelizmente, o Brasil foi o último país a assinar a Lei Áurea, conhecida Lei Áurea, no ano de 1888. Porém, até aquele ano, todos os países do mundo, aquele mundo conhecido, já tinham assinado leis contra o racismo nesse sentido e contra a escravidão, contra o tráfico negreiro. Então parecia que o racismo estava começando a perder força no mundo. Vários países, por pressão da Inglaterra, foram aceitando isso. Então a antropologia bíblica ganhava terreno, ganhava proeminência. E justamente os argumentos dos protestantes daquela época é que embasavam justamente esse discurso abolicionista. Então, o racismo estava parecendo ficar fora de moda. Até que um dia, outro inglês trouxe uma ideia controversa, perigosa, e que foi amplamente aceita por boa parte da comunidade científica. Então aparece aí o chamado racismo científico. Em 1859, essa antropologia bíblica, ela foi perdendo justamente terreno, porque surgiu um livro, que é o livro
bem conhecido, chamado A Origem das Espécies, de Charles Darwin. E Charles Darwin, ele, então, trouxe a teoria da seleção natural. Justamente uma teoria perigosa, porque ela diz que os seres evoluem. Quer dizer o quê? Que os seres passam por sucessivos processos de evolução, ao invés de serem criados diretamente por Deus. Se a gente fosse resumir, né, a seleção natural, que é dita ali na Origem das Espécies, demonstra uma atuação do princípio da seleção natural ao impedir o aumento da população. Alguns indivíduos de uma espécie são mais fortes, podem correr mais depressa, são mais inteligentes, mais imunes a doenças, mais agressivos sexualmente ou mais aptos a suportar rigorosos climas do que os seus demais companheiros. Estes sobreviverão e se reproduzirão, enquanto os mais fracos perecerão. No curso de muitos milênios, as variações levaram à criação de espécies essencialmente novas. Então era isso que dizia justamente as teorias darwinistas. E é interessante que o ateísmo sempre existiu, digamos assim, muito, muito antigo, certo? Só que o ateísmo não tinha base científica. Ele não tinha quem desse justamente voz aos anseios dos ateístas. Então, foi com Charles Darwin, com essa teoria, que o ateísmo ele ganha então a proeminência que eles queriam em relação à ciência. Eles abraçam o darwinismo como sendo a sua crença. E isso é interessante porque tem um historiador chamado Francisco Prosdocimi, italiano, né? Que ele diz o seguinte: com o lançamento do livro, o naturalista britânico Charles Darwin foi acusado pela Igreja de ateísmo, uma vez que as implicações de sua teoria mostravam que o homem era simplesmente um animal, em vez de uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Além disso, a teoria da evolução darwiniana não tornava necessário um Deus sequer para explicar a origem das outras espécies animais e vegetais. Então, Deus foi colocado de lado por este grupo aqui. E aí, a comunidade científica ela passa, então, a adotar o darwinismo, pelo menos boa parte dela. Tá? E tem um homem, além de Charles Darwin, que foi muito importante. O nome dele, chamado Thomas Huxley. E este é conhecido como o Bulldog de Darwin, justamente porque ele é que foi o mais ferrenho defensor do darwinismo. Ele defendia mais essas teorias do livro A Origem das Espécies do que o próprio Darwin. Então ele foi o grande propagandista. Ele que saiu atuando em todo mundo a defender as ideias darwinistas. Então este homem fez com que isto crescesse muito. E ele foi considerado, então, o mais influente defensor de Darwin. E ele até falou uma frase interessante: a ciência comete suicídio quando adota um credo. Então ele foi um dos primeiros a dizer que a ciência é totalmente outra da fé. São questões totalmente opostas. Então essa maneira de enxergar a ciência desassociada da espiritualidade passou então a ter grande influência nos círculos acadêmicos. O próprio Thomas Huxley abandonou a visão bíblica de humanidade para uma visão evolucionária, por meio justamente da dedução lógica da teoria da seleção natural, que não considerava todos os seres humanos como iguais. E aí é onde aparece justamente o racismo científico. Ele passou a ver, então, diferentes grupos
dentro da humanidade, alguns mais aptos do que outros. Para ele, a raça branca, raça europeia, era a mais apta evolutivamente, por isso conseguia se expandir econômica e militarmente mais e melhor do que as outras raças. Então aqui ele está dando aqui um embrião do imperialismo que reinou aqueles dias. Então, a antropologia bíblica, agora, oficialmente, ela estava perdendo o seu terreno. Os avanços, as conquistas de Wilberforce, de John Newton, foram colocados em escanteio. E tem um professor da Universidade da Tasmânia, chamado Henry Reynolds, e ele, num documentário da BBC, justamente ele viu claramente essa transição. E ele diz o seguinte: os velhos missionários que ainda falavam em igualdade das raças naqueles dias, que diziam que todos descendiam de Adão e Eva e que a única verdade vinha da Bíblia, eram vistos como extraordinariamente antiquados, que simplesmente tinham falhado em acertar o grande pensamento científico da época. Então, todos aqueles que se colocavam contra o evolucionismo, contra o darwinismo, foram colocados de escanteio dentro da academia, né? E dentro da sociedade em geral. Eram vistos como loucos, aqueles que defendiam a fé bíblica, a fé que fomos criados a partir de Deus, em 6 dias literais, conforme Gênesis aponta. E aí, a partir dessa diferenciação que o próprio Thomas Huxley fez, começaram a aparecer pessoas em busca da supremacia racial. E isso trouxe consequências extremamente negativas. E nós temos algumas pessoas para destacar aqui. E onde está indo? E o primeiro que eu quero destacar é o Dr. Robert Knox. Este homem, ele disse coisas extremamente criminosas. Vou ler justamente trechos de alguns dos seus livros, que ele diz exatamente o seguinte: que a raça decida de tudo nos negócios humanos. Isso é simplesmente um fato. O fato mais notável, mais geral, que a filosofia jamais anunciou. A raça é tudo. Influencia a literatura, a ciência, a arte, e a civilização depende da raça. As raças negras podem ser civilizadas? Eu devo dizer que não. A raça saxônica, branca, jamais as tolerará. Jamais se miscigenarão e jamais viverão em paz. Essa é uma guerra de extermínio. Então, passou a se trazer o darwinismo não só para o campo biológico, o campo da ciência natural em si, mas este homem está introduzindo aqui o que nós chamamos de darwinismo social. Darwinismo nas questões cotidianas, nas questões humanas. E alguns outros avançaram ainda mais o pensamento do Dr. Knox. Um deles foi chamado Samuel George Morton. E ele era um americano, então, digamos assim, nós estamos falando só em círculos europeus de ciência, né? Mas agora estamos indo para os Estados Unidos. E ele, então, começou a fazer estudos relacionados às raças, especialmente ao tamanho dos crânios. Então, ele começou a ver possíveis diferenças fisiológicas entre as raças, demonstrando justamente a superioridade da raça branca. Veio outro também,
chamado Herbert Spencer, ele começou a falar sobre o darwinismo na economia. Então, dando uma justificativa para os abusos do imperialismo europeu. Então, ele foi um dos principais para defender justamente o imperialismo. Um outro é o Lord Lytton. É interessante porque ele foi vice-rei da Índia. Lembrando que a Índia, nesses dias, era controlada pela Inglaterra. E este homem, ele era realmente um criminoso. O que aconteceu? Lá na Índia, sempre foi muito populoso. E lá aconteceu uma seca terrível. E olha o que é que ele falou quando ocorreu essa seca. Várias pessoas morreram, mas ele justamente disse essa frase. O que está acontecendo nesses episódios terríveis é justamente a natureza aplicando a lei da sobrevivência do mais forte. Então ele justificando que aqueles que estavam morrendo porque eram inaptos como seres humanos. E que, de fato, deveriam morrer. Mas o último, mais um dos mais influenciadores no campo assim, de tentar avançar com o darwinismo social, foi o Francis Galton, que ele trouxe esse darwinismo social para uma esfera bem prática. Como assim? Este homem ele tinha um QI altíssimo, né? A maioria das pessoas tem um QI entre 90, 110. Este homem tinha um QI de 200. Porém, de uma moralidade desprezível. E ele escreveu então um livro chamado Os Gênios Hereditários. E ele desenvolve com mais detalhes o conceito de intelectualidade herdada geneticamente. E interessante falar isso porque isso virou uma moda, foi algo muito forte ali naquele período, né, dentro da comunidade dita científica. E então ele acreditava que a raça humana poderia ser melhorada caso cruzamentos indesejáveis com pessoas com uma capacidade intelectual menor, pessoas com determinadas deficiências físicas, mentais, elas fossem tiradas dos relacionamentos, né? Tirada ali, elas não poderiam ter relações sexuais, não poderiam procriar. Então foi vetado isso delas, ou pelo menos elas recebiam tratamentos para que não reproduzissem. Bom, então isso aí começou então o pensamento da eugenia, justamente como uma engenharia dos gênios, né? Uma engenharia em torno dessa questão de melhorar a raça humana. Então, dito que o objetivo de Galton era incentivar o nascimento de indivíduos mais notáveis e mais aptos na sociedade e desencorajar o nascimento dos inaptos. Propôs, então, o desenvolvimento de testes de inteligência para selecionar homens e mulheres que fossem brilhantes, destinados a uma reprodução seletiva. Então, acabou o amor, acabou questões ligadas aí a sentimentos, todas essas questões que a Bíblia expressa, foi rejeitado. Justamente para dar vazão a um pensamento pseudocientífico, mas que na época era tratado como ciência absoluta, inquestionável. Então, até algumas celebridades, digamos assim, foram influenciadas por esse pensamento. Winston Churchill, né, que é um homem que ele é muito admirável em várias coisas, mas ele acabou meio que caindo na onda dessas ideias aí, né, do eugenismo, da eugenia, né? E outro também, chamado Charles Davenport. Interessante é que este homem foi um dos professores mais bem graduados na Universidade de Harvard. Você vê que não eram pessoas assim, que tinham teorias sociais, teorias da conspiração, não eram pessoas muito influentes. Não, eram pessoas extremamente influentes
que estavam defendendo essas ideias. Então, um professor da Universidade de Harvard, e ele chegou não só a defender, mas ele criou escritórios de eugenia. Quer dizer o quê? Ele começou a fiscalizar cruzamentos genéticos defeituosos. Pensar o seguinte, na tua família tem genes que são ruins, então você não pode se reproduzir, não pode ter casamentos. Então, ele começou a influenciar isso. Então, isso virou algo real. Parece algo totalmente fora do mundo, assim, fora da realidade, mas isso virou algo da realidade. Lá na Suécia, inclusive, isso foi na época da Suécia, bem na sua... Hoje ela é socialista, né? Ainda tem algumas questões ligadas ao bem-estar social, mas antes ela era bem mais ligada a essas questões, então ela tinha uma autoridade muito grande, e ela chegou em um programa oficial do seu governo esterilizar à força 60 mil pessoas que eram pacientes com deficiências mentais ou membros de minorias étnicas, então negros ou pessoas com algum outro tipo de problema, né? Segundo a visão deles. Então, o darwinismo conheceu sua face mais negra na história. Foi exatamente quando essas ideias chegam na Alemanha. E nós temos, então, a eugenia nazista. Aí você pensa, o nazismo inventou todas essas ideias estranhas, pegou do nada. Estamos trabalhando aqui que isso vem de muito tempo. E que Hitler exatamente conversou, dialogou com muitos desses eugenistas, com muitos desses darwinistas sociais, para introduzir suas ideias na Alemanha. Então ele teve, pelo tempo não dá para a gente reproduzir as conversas, né, mas isso é relatado em livros, em cartas de Hitler, justamente mostrando que era seu objetivo de trazer, eu botei uma imagem, justamente mostrando aí o ideal do povo ariano, né? Então essa figura, né, que é loura, sem defeitos físicos. Interessante que isso chega fica tão doentio, chegou uma época que algumas mulheres que não tinham problemas físicos nem mentais, elas foram selecionadas e elas viraram, então, apenas depósito de embriões, digamos assim. Elas foram selecionadas apenas para receberem o sêmen, digamos assim, de homens também selecionados, e virou uma espécie de um antro, um laboratório de arianos. Isso é verdade. Isso está documentado na história. Bom, então, essas ideias, elas foram sendo fomentadas por Hitler no seu livro A Minha Luta, né? Mein Kampf. Justamente fala de qual era o seu ideal. O seu ideal, justamente, ele até legitima justamente o seu ódio racial através da ciência. E ele fala o seguinte, que esse Davenport que eu falei, esse professor de biologia de Harvard, ele até escreveu de Hitler o seguinte: sobre o novo governo, justamente falando sobre a ideia do Terceiro Reich de Hitler, nós temos uma comissão consultiva para a higiene da raça, que no futuro passará adiante novas leis do ponto de vista eugenista. Não, desculpa, isso aqui eram leis americanas mesmo, certo? Então, justamente, Hitler bebia dessas fontes. Não eram somente ali na Alemanha. Os Estados Unidos teve isso. Bom, e no seu livro, justamente uma frase que eu quero pontuar, diz: a exigência de que pessoas defeituosas podem ser impedidas de procriar, terem descendências igualmente defeituosas, parte da razão mais cristalina e, se sistematicamente executada, representa o ato mais humano da humanidade. Hitler achava que estava fazendo um bem para
praticar a eugenia. Bom, a gente poderia falar muita coisa sobre Hitler, mas o que a gente pode resumir é que essas ideias, que o darwinismo social, que justamente essas loucuras, chamadas naquela época de ciência e ciência elevada, trouxeram, pelo menos na Alemanha, nos campos de concentração, a morte de 10 milhões de pessoas, sendo 6 milhões de judeus, outras negros, outros homossexuais, enfim. Vários morreram em nome de uma dita ciência. Claro que Hitler não era apenas uma questão científica, sabemos que ele tinha toda uma questão mística envolvendo ele, existia uma tal de sociedade Thule, que ele fazia parte, que uma sociedade tem de ser mística religiosa, e que queria justamente esse avanço da raça ariana. Mas ele se utilizou da ciência. Uma ciência que não foi inventada por Hitler, uma ciência que não apareceu na Alemanha, mas que apareceu justamente a partir das ideias darwinistas, né? Bom, e para a gente então fechar aqui, a gente pode colocar o darwinismo social hoje. Interessante que muitos dos evolucionistas, os darwinistas, eles querem rejeitar o racismo. Eles querem rejeitar justamente essas ideias. Quem já assistiu um canal no YouTube chamado Eu Ciência, é um canal ateu, né? Fala justamente, apresentado pelo Yuri Greco. E ele justamente tem um vídeo até interessante falando contra o racismo. Ele é ateu, ele é darwinista. Mas é interessante como isso contraria a lógica darwinista. A lógica darwinista, a lógica evolucionista, aponta para a melhoria da raça. Aponta justamente para raças superiores. Então, a comunidade científica atual quer se distanciar do nazismo, da eugenia, porém, ela foi a base, o darwinismo foi a base de todas essas questões. E de outras mais. O marxismo e tantas outras que a gente até já elencou em um outro momento, vieram por causa do darwinismo. E hoje, os darwinistas atuais, eles são amplos apoiadores de ideias que destroem famílias, e uma delas é exatamente a comunidade LGBT, pelo menos o ativismo LGBT, se usa exatamente de argumentos científicos, genéticos. Eu lembro uma vez um debate entre o Silas Malafaia, falando sobre essas coisas, e veio então um geneticista justamente falar e apoiar justamente uma ideia de uma genética para os homossexuais, uma genética diferente ali, algo que ocorria nesse nível com as pessoas do grupo LGBT. Então, se utilizando uma ciência que não tem base, porque se há estudos nessa área, há vários outros contra essas questões. Não se há, então, um veredito, e muitas dessas questões, nós sabemos que naquela época, onde a antropologia bíblica, digamos, reinava assim na academia, ela foi expulsa justamente pelos darwinistas. Então, quem diz que essa comunidade científica, ela hoje não está influenciando também? Além disso, tem um canal, acho que talvez até mais conhecido, canal do Pirula, né? E justamente eu gosto de assistir esses canais de ateus, porque eu pego dúvidas e questões que eles levantam e tento justamente aumentar a minha fé ao responder e ao rebater essas questões. Claro que você tem que ter uma certa noção e discernimento para fazer isso, porém é importante saber o que está sendo discutido aí nessas comunidades, né? Então, justamente, o Pirula defende essas questões do movimento LGBT justamente como algo supostamente científico. Porém, a maior atrocidade que já existiu no mundo ainda reina, é amplamente divulgada,
claro que não é nova, não começou nos dias atuais, mas tem sido defendida e apoiada pelos darwinistas, que é justamente o aborto. O aborto, ele é amplamente apoiado pelo evolucionismo, por aqueles que defendem o evolucionismo. Inclusive, Margaret Sanger, que é a fundadora justamente de uma das instituições pró-aborto no mundo, era uma eugenista convicta. Alguém que totalmente apoiava essa prática de engenharia genética, né, nesse sentido. Então, a vida, como Deus fala, que se inicia na concepção, ela é totalmente rebatida, ou pelo menos para a grande maioria dos darwinistas, porque diz justamente que não se há um momento para a vida, ou a vida é apenas quando se tem cérebro e outras coisas em relação a isso. Mas é esse grupo que mais tem defendido o aborto no mundo hoje. Para a gente concluir, ser crente em Jesus e ao mesmo tempo defender o darwinismo é um enorme contrassenso. Um darwinista que defende essa teoria até as últimas consequências, inevitavelmente vai esbarrar no racismo trazido pela seleção natural. Não sei se vocês conhecem Richard Dawkins, que é um neo-ateu aí muito famoso. Em um dos seus livros, chamado O Gene Egoísta, ele expressa o seguinte. E falando sobre o livro, né, justamente o porquê desse título, O Gene Egoísta, ele diz o seguinte. O argumento deste livro é que nós e todos os outros animais somos máquinas criadas pelos nossos genes. Nossos genes sobreviveram, em alguns casos, por milhões de anos, num mundo altamente competitivo. Isso nos permite esperar deles algumas qualidades. Sustentarei a ideia de que uma qualidade predominante que se pode esperar de um gene bem-sucedido é o egoísmo implacável. Em geral, o egoísmo do gene originará um comportamento individual egoísta. No entanto, tal como veremos, existem circunstâncias especiais em que o gene pode atingir efetivamente seus próprios objetivos egoístas, cultivando uma forma limitada de altruísmo, que se manifesta no nível do comportamento individual. Por mais que desejemos acreditar no contrário, o amor universal e o bem-estar da espécie como um todo são conceitos que simplesmente não fazem sentido do ponto de vista evolutivo. Exatamente está dizendo que devemos ser egoístas, justamente porque a evolução nos leva a isso. A nossa genética defende isso. E imagine isso no campo social. Essas ideias deste homem trazidas para o campo social. Então, a falta de cosmovisão cristã, sadia, não só traz consequências somente no campo teológico, mas tem um potencial muito real de destruir vidas. A aceitação da antropologia ateísta tem um efeito devastador na sociedade, pois tira a moral santa de Deus das relações entre os indivíduos e tira dos teólogos bíblicos o papel de proeminência no mundo e dá lugar a essa proeminência aos sacerdotes das filosofias naturalistas. E isso é um erro grave que sai muito caro para a humanidade. E algumas questões aqui para a gente finalizar e refletir nelas. Você tem aceitado novidades teológicas que comprometem a literalidade das Escrituras? Hoje não é incomum encontrar pessoas que se abrem para o darwinismo, que aceitam outras teorias sobre a criação do mundo, ou ver Adão e Eva como seres simbólicos, seres que apenas para mostrar uma história moral. E muitos
cristãos têm ido por essa linha. Inclusive, de tudo que a gente falou aqui, na época do lançamento do livro de Charles Darwin, vários pastores, vários teólogos abraçaram as ideias darwinistas. Uma outra questão. Você tem dado crédito aos sacerdotes do materialismo, desde cientistas, darwinistas, médicos, filósofos, ou tem buscado estudar cada vez mais a Bíblia em ter um relacionamento pessoal com seu Deus? Muitas vezes, homens, mulheres, têm aceitado mais a ideia dos seus professores ou de teóricos dessas questões do que da própria Bíblia. Não têm um relacionamento com Deus, comprometem a sua fé por justamente se abrirem para esse tipo de questão. E por último, você tem se posicionado firmemente contra os ataques do darwinismo em nossos dias? Tem estudado a fim de convencer em amor aqueles que, em nome da ciência, contrariam a fé do Evangelho? Que Deus nos ajude a refletir nessas questões e que possamos defender nossa fé em todo momento, em toda a situação. Vamos orar. Senhor Santo Deus, somos gratos ao Pai, porque Tu nos abre sempre nosso entendimento para entendermos as questões que nos rodeiam, as questões que estão muito presentes no nosso cotidiano, mas que precisamos exatamente de uma teologia prática que nos ajude a pensar mais no homem, no ser humano, como criação tua. Não como animais, não como máquinas, não apenas como seres livres, mas como seres que têm que prestar contas diante de Deus. Nos ajuda, Senhor, nisso. São questões muitas vezes complicadas, muitas vezes não dá para a gente falar um pouco com o momento que temos, mas que serve, que nos ajuda a estarmos mais preparados para conversar em amor com aqueles que se opõem a nós, se opõem à fé no Evangelho, no intuito de levarmos-o a Cristo, ou pelo menos mostrar que a nossa fé não é sem entendimento e que temos de fato a verdade e que nós não negociamos a verdade com ninguém. Por isso, Senhor Deus, que eu te oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.